Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz diz amém. Levanta a mão em nome do Senhor e cantem. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Ainda em pé, por favor. Pronto. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que tem a Bíblia, quero que você abra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Amém? Eu disse 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Vamos à palavra do Senhor. Eu só vou ler com vocês o versículo 15 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Diz assim: mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Em outra tradução, a palavra pode estar a palavra firmeza na sua Bíblia no lugar de baluarte. É a mesma coisa, tá bom? Vou ler novamente. Eu gostaria que vocês lessem comigo em voz alta. Quem está com a Bíblia Sagrada aí? 1, 2, 3, já. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Amém? Levanta a sua mão, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, aqui está a palavra do Senhor. Fala comigo neste momento. Eu quero receber esta porção da sua palavra, e que esta palavra, Deus, venha aumentar a minha fé e edificá-la na rocha firme que é o Senhor, pois a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a sua palavra, e eu estou aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Aleluia. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero pedir por gentileza a sua preciosa atenção e pedir a vocês que não conversem, por favor, no decorrer da ministração da palavra. Apesar da palavra que eu quero ministrar esta noite ser uma palavra simples, mas é uma palavra objetiva, e a palavra do Senhor, ela se torna nova a cada manhã. Eu sempre digo que
quando eu vou ministrar a palavra de Deus, que talvez eu não traga nada de novidade. Talvez tudo que eu vou falar aqui nesta ministração são coisas que vocês já sabem, e eu só vou lembrar. É sempre bom, importante e maravilhoso lembrar das coisas de Deus, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele está falando sobre a igreja do Deus vivo. Paulo aqui está destacando a igreja. É evidente que todas as vezes que a Bíblia Sagrada faz menção da igreja, não está falando do templo, das quatro paredes do telhado onde nós estamos abrigados. Quando a igreja, ou seja, quando a Bíblia Sagrada fala em igreja, está falando nos filhos de Deus que formam a igreja do Senhor. Você quer ver quem aqui faz parte da igreja de Deus? Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Se você não faz parte da igreja de Deus, então você não faz parte do reino. E quem não faz parte do reino, então não tem lugar para você no céu, na glória. Você precisa fazer parte da igreja. E eu vou perguntar novamente, eu quero que você responda com entusiasmo: quantos aqui fazem parte da igreja de Cristo? Levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Aleluia. O que é igreja? Qual é o verdadeiro significado de igreja? Quais são as características da verdadeira igreja de Jesus? Meus irmãos, igreja significa literalmente chamado para fora. Nomeia um grupo de pessoas chamados para fora. E chamados para fora de quê? Chamados para fora do pecado. Chamados para fora do sistema mundanizado, para estar unido a Deus e servi-lo em santidade, comunhão e amor. Então, igreja é um grupo de pessoas chamados para fora, repito, do sistema mundanizado. A igreja de Jesus é formada por um povo que foi resgatado pelo próprio sangue de Jesus. A igreja de Cristo é formada por um povo que custou um preço muito caro. E a palavra diz que não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro que fomos comprados, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Fomos comprados por um grande preço. Nesta meditação, em primeiro plano, eu quero trazer 3 características da igreja de Cristo. Fala comigo assim: 3 características da igreja de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que a igreja de Jesus é um organismo vivo e dinâmico. Diga comigo: é um organismo vivo. Mas vocês não falaram nada? Não gostam de falar? Diga: é um organismo vivo e dinâmico. Meus irmãos, a igreja de Jesus, como um corpo espiritual vivo e dinâmico, ela atua com diversas funções sob o comando de Jesus. Isso é o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a seguir.
Em 1 Coríntios 12, 4 a seguir, nós lemos o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, ou seja, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. O que Paulo está ensinando aqui? O apóstolo Paulo está ensinando neste texto que eu acabei de ler ligeiramente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo de número 11. Paulo está ensinando aqui que a igreja é um organismo vivo e dinâmico. A igreja de Jesus, como um corpo espiritual, vivo e dinâmico, atua com diversas funções sob o comando de Jesus. Isto é o que Paulo está ensinando. A igreja de Jesus, ela é constituída de membros que recebem dons para exercer funções. Se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, eu quero dizer a você algo: abra o seu coração, porque Deus vai colocar um ministério dentro do seu coração para você desenvolver. Você foi vocacionado para fazer algo em prol do crescimento do reino de Deus. Aleluia. Os dons do Espírito Santo não é um privilégio somente do pastor. Os dons do Espírito Santo, a diversidade de ministérios, não é um privilégio somente da liderança da igreja. Os dons do Espírito Santo é um privilégio de toda a igreja. Se você faz parte deste corpo vivo de Cristo Jesus nesta terra, você pode receber dons do Espírito Santo. A um é dado o dom da palavra, a outro é dado o dom do discernimento, a outro é dado o dom da profecia, a outro é dado o dom de variedade de língua, a outro é dado o dom da palavra, o dom da ciência. Deus distribui ministérios, Deus distribui dons espirituais para um povo que compõe a sua igreja, que faz parte da sua igreja. Então note bem que esses ministérios, esses dons que a Bíblia faz referência e menção deles, não são privilégios somente dos pregadores, mas de toda a igreja. Se você é igreja, você faz parte do corpo de Jesus Cristo, você pode ser vocacionado, e é um vocacionado, para desenvolver algum ministério nesta terra em prol do crescimento do reino de Deus aqui. Aleluia. Eu acredito muito que nesta noite de autoridade e poder,
Deus esteja dando dons espirituais para irmãos e irmãs que esta noite estão aqui em espírito e em verdade. Aleluia. Em segundo lugar, igreja é a agência do céu nesta terra. Igreja é a agência do céu nesta terra. Com isto eu estou dizendo que a igreja de Jesus está nesta terra para promover e implantar o reino de Deus nesta terra. Porque o reino de Deus precisa ser implantado nesta terra. A igreja de Jesus está aqui nesta terra ainda para promover e implantar o reino de Deus. Esse é o assunto prioritário da igreja. O assunto prioritário da igreja é aquilo que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, um assunto prioritário da igreja é o reino de Deus. A sua prioridade deve ser o evangelismo. O Senhor disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta incumbência Jesus deu à sua igreja. Não foi somente aos apóstolos, aos discípulos. A incumbência de pregar o evangelho, de divulgar o evangelho, de anunciar as boas novas do evangelho, não é somente para os pregadores, ou seja, aqueles que estão exercendo qualquer função na igreja. O ministério da palavra não é privativo aos púlpitos das igrejas. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele não disse, ide somente os pastores, mas ele chamou toda a igreja, todos os cristãos, incumbindo-os da responsabilidade de pregar o evangelho. E não é preciso estar em cima do altar para pregar o evangelho. Eu disse e repito que o ministério da palavra não é privativo aos púlpitos. Você é um agente de Deus nesta terra. Você faz parte da igreja. Você precisa nesta terra promover e implantar o reino de Deus. Você como igreja, este deve ser o seu assunto prioritário. Implantar o reino de Deus nesta terra, evangelizar através do seu testemunho. Você pode evangelizar. Não precisa somente ser com palavras, através do seu modo de ser, através do seu tratamento às pessoas, através do seu bom testemunho, através do seu modo de se proceder e tratar as pessoas. Você está promovendo e implantando o reino de Deus nesta terra. Aleluia! Você está divulgando o evangelho de Cristo. É isto que Jesus espera da sua igreja. Ela é, além de ser um organismo vivo e dinâmico, ela é a agência do céu nesta terra. Para quê? Para promover e implantar o reino de Deus. A sua prioridade deve ser evangelizar. Mas quando a gente começa a observar as coisas, parece que as prioridades da igreja estão mudando. Quando a gente começa a observar certas lideranças de igreja, parece que as prioridades estão mudando. As lideranças hoje em dia estão preocupadas com muitas coisas, menos com a propagação do evangelho. E a prioridade da igreja
não é a parte financeira. A prioridade da igreja não é a parte patrimonial. A prioridade da igreja é óbvio, é evidente que a igreja precisa da parte financeira, a igreja precisa da parte patrimonial, porque precisa ter templos para agregar o povo. Mas a prioridade da igreja não é patrimônio e nem é dinheiro. A prioridade da igreja deve ser evangelizar, propagar o reino de Deus, levar ao conhecimento da humanidade Jesus. Aleluia. É isto que Jesus espera da sua igreja. Mas é lamentável dizer que parece que as prioridades estão mudando. Mas é isto que Jesus espera de mim, é isto que Jesus espera de você como igreja. É isso que Jesus espera de você como igreja. E em terceiro lugar, igreja é promotora da paz e da comunhão com Deus. A igreja de Jesus, em hipótese alguma, pode deixar de viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Em hipótese alguma, a igreja pode deixar de promover a paz e a reconciliação entre Deus e os homens. Esse é o papel da igreja. É um dos papéis da igreja. Em 2 Coríntios, capítulo de número 13, a palavra do Senhor fala, capítulo 13, versículo 13. Paulo diz assim: a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Com isto, Paulo estava promovendo a comunhão entre os irmãos, estava promovendo a paz e a comunhão entre os irmãos, e a reconciliação dos irmãos para com Deus. Então a igreja precisa tomar o seu verdadeiro lugar nesta terra. Precisa, de fato, promover a comunhão entre os irmãos. Nós precisamos viver em comunhão, não somente com Deus, mas entre nós. Harmonia, comunhão, amizade, afinidade. Com isto eu estou dizendo que não pode haver antagonismo entre eu e você. Ora, nós somos igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Como pode haver antagonismo entre eu e você? Assim como não pode haver antagonismo entre eu e Deus, não pode haver também antagonismo entre eu e você. A igreja precisa viver em harmonia. Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir. O profeta Ageu profetizou há anos antes de Cristo que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Esta profecia de Ageu está se cumprindo há algum tempo. Nós estamos vendo e presenciando que o mundo está abalado. Eu tenho dito aqui que todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de grandes tribulações, catástrofes que têm acontecido no mundo inteiro. E essas catástrofes, a revolta da natureza, que tem causado destruições, tem assustado a humanidade. Reinos e nações estão assustados.
países de primeiro mundo, que se vangloriavam e batiam no peito, que nunca conheceram e nem iam conhecer crise econômica, hoje estão assustados porque estão em crise econômica. Haja visto os Estados Unidos, muitos países da Europa, que se vangloriavam, batiam no peito e diziam que nunca iam conhecer crise econômica, e hoje estão em crise. As nações estão abaladas. O profeta Ageu profetizou dizendo que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Agora, qual é esse reino que não pode ser abalado? O mundo e as nações podem estar abalados, mas o profeta profetizou dentro de um reino que não pode ser abalado. Esse reino que não pode ser abalado neste mundo é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus não pode estar abalada com nada. Aí diz o escritor do Salmo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A igreja de Jesus sabe que tudo quanto as escrituras dizem se cumprirá. Paulo disse: por um pouquinho de tempo o que há de vir virá, e não tardará. Os justos viverão da fé. Quem são os justos? Ele está falando da igreja. Da igreja. Então este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. As nações estão sendo abaladas. Grandes estadistas de nações estão sendo abalados. Grandes governantes estão sendo abalados. Este mundo está sendo abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. A igreja de Jesus não precisa se abalar, porque ela é de Jesus. Jesus está com ela. Ela está com Jesus. O texto sagrado que nós lemos está dizendo que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Não está dizendo o texto que nós lemos? Está dizendo ou não está? Está dizendo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Como coluna e baluarte da verdade, a igreja de Jesus deve abrigar, apoiar e sustentar a verdade revelada na palavra de Deus. Como coluna e baluarte da verdade, a igreja precisa, primeiro, abrigar; segundo, apoiar; terceiro, sustentar a verdade revelada na palavra de Deus, a verdade revelada na Bíblia Sagrada. Como coluna e baluarte da verdade, a igreja precisa tomar pelo menos 3 cuidados. 3 cuidados. Diga comigo, 3 cuidados. Diga mais forte, 3 cuidados. Primeiro deles, precisa guardar-se dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos obreiros, dos falsos pregadores. É óbvio que existem, desde o tempo de Jesus, existiam os falsos profetas, falsos obreiros, falsos pregadores, falsos apóstolos, existiam. E nos dias de hoje existem, e não são poucos. E a igreja de Jesus, como coluna e baluarte da verdade, que deve abrigar, apoiar e sustentar a verdade revelada
na Bíblia Sagrada. Então a igreja precisa guardar-se dos falsos profetas. O apóstolo João recomendou que a igreja não cresce a todo espírito. João disse em primeira epístola, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, ele disse: meus irmãos, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Porque tem surgido muitos falsos profetas entre vós. Já naquela época, João recomendava à igreja que não acreditasse em tudo que ouvia, que não acreditasse em todos os espíritos, mas que fizessem prova para ver se os espíritos vinham de Deus. Paulo falou também sobre a ordem de culto, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 a seguir. Então, prezados irmãos, a igreja precisa tomar muito cuidado e deve se guardar dos falsos ensinadores, porque a verdade não está nas minhas ideologias, a verdade não está nas ideologias de liderança de igreja, a verdade não está em nossas regras, preceitos e regulamentos. A verdade não está em preceitos, regras e regulamentos de homem, seja ele quem for. Há muitos preceitos, regras e regulamentos de homens querendo substituir a Bíblia. E a igreja precisa entender que a Bíblia Sagrada é insubstituível. Não há nada, não há preceito, não há regras, não há regulamento humano que possa substituir a Bíblia Sagrada. A nossa regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está a verdade. Qualquer regra, qualquer preceito, qualquer regulamento que vai de encontro à Bíblia Sagrada não é para fazer a diferença na nossa vida. Nós não podemos substituir a Bíblia por preceitos de homens. A verdade está inserida no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Precisamos estar atento ao que a Bíblia diz. Precisamos estar atento ao que a palavra diz no seu contexto. Não substitua a Bíblia Sagrada por nada, porque a Bíblia é inerrante, é infalível, é insubstituível. Nela está a verdade. Então a igreja precisa guardar-se dos falsos ensinadores. Precisa estar com a sua fé edificada na palavra do Senhor. Segundo cuidado que a igreja, como coluna e baluarte da verdade, precisa tomar. Segundo cuidado, a igreja precisa tomar cuidado com as heresias. Em hipótese alguma, a igreja pode concordar com a heresia. Com isto eu estou dizendo que a igreja não pode aceitar ensinos que promovam deturpações da palavra de Deus.
Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 7 ao versículo de número 9, Paulo disse da seguinte maneira: se alguém trouxer outro evangelho que não seja este, que seja anátema. E até diz mais: ainda que desça um anjo do céu com outro evangelho, não sendo este, não aceite. Porque esse anjo pode ter vindo de cima, mas não é de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele é terrível e ele tem força até de fazer fogo cair de cima para baixo. E a Bíblia diz em Apocalipse que, se for possível, ele engana até os próprios escolhidos. A igreja precisa tomar cuidado com a heresia. A igreja não pode aceitar ensinos que promovam deturpações da palavra de Deus. Aleluia. Em Romanos, a Bíblia diz: mudaram as verdades de Deus em mentiras. Tem pessoas por aí, tem falsos ensinadores pregando heresias e mudando as verdades de Deus em mentira. Se você é igreja, você conhece a palavra de Deus, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão de ser fiel, não abra mão de ser honesto, não abra mão de ser uma pessoa de princípios enquadrados na palavra de Deus. Terceiro cuidado que a igreja precisa tomar. A igreja precisa tomar cuidado com a tal da hipocrisia. A hipocrisia, ela está tão bem acentuada no meio do povo evangélico que o mundo pensa que todos os evangélicos são hipócritas. E esse pensamento está completamente errado, porque nem todos são hipócritas. Existem fiéis, mas no meio dos fiéis existem os infiéis, os hipócritas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Na igreja não deve haver hipocrisia. Não deve haver. Mas não deveria haver. Jesus censurou abertamente a hipocrisia dos líderes religiosos judeus e preveniu os seus discípulos do fermento dos fariseus. Hipocrisia é fingimento. Hipocrisia é simulação. Hipocrisia é falsidade. Hipocrisia é impostura. Isto é hipocrisia. Hipócrita é aquele que se passa por aquilo que não é e disfarça o que está na sua essência. Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo 27. Jesus falou assim: ai de vós, escribas e fariseus. Quer ver o que Jesus disse? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois semelhante aos sepulcros caiados. Por fora realmente parece formosos e interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Quando Jesus viu, no decorrer do seu ministério público, a hipocrisia dos religiosos judeus no seu tempo, aqueles fariseus que atavam fardos
pesados, colocava nas costas dos outros e eles nem com o dedo queriam tocá-lo. Exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não conseguiam cumprir. Só que os outros tinham que cumprir, eles não. Então Jesus chamou a atenção deles dizendo: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não é assim o sepulcro? O sepulcro caiado, bem preparado, não é? Tem gente que prepara bem direitinho e lá coloca os seus mortos ou o seu morto, né? Por fora o sepulcro realmente parece uma coisa linda, bonita, bem preparado, pintadinho, arrumadinho, mas lá dentro está cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus falou: assim são vocês, hipócritas, fariseus, escribas, hipócritas. Aí Jesus advertiu os seus discípulos, dizendo: guardai-vos do fermento dos fariseus. Quer dizer, não seja como eles, cuidado com a hipocrisia, não permita que a hipocrisia reine no meio de vocês. Hipocrisia, vou repetir, fingimento, simulação, falsidade, impostura, hipócrita, aquele que se passa por aquilo que não é, disfarça o que realmente está na sua essência. Seja aquilo que você é, servo de Deus, fiel a Deus, honesto, obediente à palavra do Senhor. Então a igreja de Cristo, como coluna e baluarte da verdade, precisa tomar vários cuidados. E dentre eles, eu ligeiramente descrevi 3 cuidados. Precisa se guardar dos falsos profetas, precisa tomar cuidado com a heresia e precisa tomar cuidado com a hipocrisia. Deus não gosta de pessoas hipócritas. Nós somos igreja do Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao versículo 27, o apóstolo Paulo, falando sobre a igreja, ele comparou a igreja à noiva do Cordeiro, visto que Jesus a amou e a si mesmo se entregou por ela. Então nós, a igreja de Jesus, é comparada a uma noiva. Você é a noiva do Cordeiro. Como noiva do Cordeiro, eu quero fazer 4 considerações da igreja como noiva do Cordeiro. Diga comigo, 4 considerações sobre a igreja como noiva do Cordeiro. Como noiva do Cordeiro, em primeiro lugar, a igreja tem uma viva esperança. Quem é que tem uma viva esperança aí? Levanta a mão e dê um glória a Deus. A igreja verdadeira espera a qualquer momento a manifestação do poder de Deus e a vinda de Jesus Cristo para arrebatá-la. Jesus virá para levar a igreja. Aleluia. A maior esperança da igreja é o arrebatamento. Não existe uma esperança maior para a igreja da atualidade a não ser o arrebatamento. É a maior esperança da igreja. É a maior.
Ah, pastor, eu não creio que Jesus vem buscar a igreja e levar para o céu. O problema é seu. Se você acreditar que ele vai vir buscar a igreja, ele vai vir. Se você não acreditar que ele vai vir do mesmo jeito, a igreja vai. A igreja vai subir com ele. Repentinamente acontecerá um evento na terra que deixará o mundo inteiro atônito. Este mundo que mergulhado está com os negócios desta vida presente. O mundo levará um susto muito grande com o desaparecimento da igreja. As forças que zelam pela moral desaparecerão. Ficará o mundo aberto para a imoralidade e para o reino do terror que logo envolverá este mundo. Mas a Bíblia Sagrada diz claramente que a igreja de Cristo será arrebatada antes do reino do terror. Ou seja, antes da grande tribulação, Jesus levará a sua noiva. Jesus levará a sua noiva. A noiva do Cordeiro, a igreja, não sofrerá a grande tribulação. A noiva do Cordeiro, a igreja, não sofrerá o reino do terror. Esta viva esperança está no coração da igreja. Nós aguardamos e esperamos a volta de Cristo para nos levar para a glória. Segunda consideração, como noiva de Cristo, como noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor nesta terra, ela anda não por vista, mas por fé. Ela anda de fé em fé, ela vive de fé em fé. A igreja de Cristo é movida pelo amor e pela fé. Por isso ela é vitoriosa. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha aqui. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? Está fraco. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Romanos 11, 6. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A igreja, como noiva do Cordeiro, ela anda não por vista, mas por fé. Ela anda de fé em fé. E ela é vencedora por conta disso. Ela anda de fé em fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Paulo diz: por causa disso padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, que ele sofre por causa da igreja. Mas ele disse: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Sei em quem tenho depositado a minha fé. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Aleluia. Fé é ver o invisível e crer no impossível.
Talvez você está numa grande luta, numa grande batalha, numa grande adversidade, passando por grandes tribulações na sua vida. É tribulação de um jeito, de outro jeito, é na vida econômica, é na vida familiar, é tribulação na vida profissional, é tribulação na vida emocional, na vida psicológica, e assim vai. Mas em meio a toda essa turbulência, em meio a todo esse sofrimento, você, na qualidade de igreja que anda não por vista, mas por fé, você entra na dimensão da fé e você já está enxergando a sua vitória depois da tribulação. Você está vendo a sua vitória, está enxergando a sua vitória, é fé. A turbulência vem, a tribulação vem, a luta vem, mas você não abre mão da sua fé. Você não muda suas convicções de fé, porque é como Paulo: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sempre digo que a base da verdadeira fé não está naquilo que esses olhos podem ver. A base da verdadeira fé está naquilo que esses olhos materiais não podem ver. Ver não é crer, mas crer é ver. O diabo pode levantar a maior muralha na minha frente, a maior barreira, mas eu já estou vendo a minha vitória. Essa muralha vai cair, vai cair, vai cair! Como noiva do Cordeiro, a igreja tem, primeiro, uma viva esperança. Segundo, ela vive não por vista, mas por fé, anda de fé em fé. Terceiro, ela é vencedora. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você, como igreja, você é vencedora. Diga: você é vencedora. Você é vencedora. Olha aqui, irmãos. Ninguém, vou repetir, ninguém jamais conseguiu e conseguirá destruir a igreja que foi edificada por Cristo e foi comprada com o seu sangue. Ninguém conseguiu e nem conseguirá destruir a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. Jesus, na edificação da igreja, Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não vai prevalecer, o diabo não vai prevalecer, as lutas não vai prevalecer, nada vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Ora, se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isto significa dizer que a igreja, a noiva do Cordeiro, ela é vitoriosa. Aleluia, ela é vitoriosa. Você está entendendo que o Senhor está dizendo para você esta noite? O Senhor te trouxe aqui para você ouvir que você é uma pessoa vitoriosa. Receba esta palavra em nome de Jesus. Você é uma pessoa vitoriosa. 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 Nós somos pessoas vitoriosas. Aleluia. A igreja como noiva, a igreja como noiva do Cordeiro, em terceiro lugar, ela está edificada sobre a rocha. Ela está edificada aonde? Aonde? Sobre a rocha. Estamos edificados sobre uma pedra viva. E esta pedra viva
é Cristo. Jesus é o único fundamento da igreja. Ele é o único fundamento. Escuta aqui, o fundamento da igreja não é o pastor da igreja. O fundamento da igreja nunca é o pregador, nunca é o missionário. O fundamento da igreja nunca é o líder espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 fala disso. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Ele é a causa principal da igreja. Jesus é o fundamento. Ele é a causa principal. Aleluia. Esse culto seria um fracasso dos piores possíveis se Jesus não estivesse aqui. Ele é o fundamento. Ele é a causa principal. Se a sua fé, se a sua vida espiritual está fundamentada em preceitos de homens, ela vai fracassar. Se a sua vida espiritual está fundamentada em regulamento de homens, ela vai fracassar. Se a sua vida espiritual está fundamentada em ideologias de pregadores, ela vai fracassar. Porque o homem é falho, o homem fracassa. Agora, se a sua vida espiritual estiver fundamentada nesta rocha, ela nunca vai fracassar. Ela nunca vai fracassar. Aleluia. Conheço a história de uma igreja. Eu já estou encerrando. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Eu conheço a história de uma igreja. Essa igreja, ela tinha cerca de 1000 membros aproximadamente. E o pastor desta igreja fracassou. Era um pastor que pregava com muita garra, com muita eloquência, e ele fracassou, caiu e desviou. Sabe o que aconteceu? 97% da igreja fracassou com ele e desviou. Agora sabe por quê? Porque aquela igreja estava fundamentada simplesmente na palavra do pastor. Aquela igreja não olhava para Cristo, só olhava para o seu pastor. Quem fazia a diferença no altar, quem impressionava não era o Espírito Santo, era o próprio pastor. A igreja estava com a sua fé fundamentada no pastor, quando deveria estar com a fé fundamentada no sumo pastor. A igreja toda fracassou com ele. É sempre assim. O homem é falho e está sujeito aos fracassos. Principalmente pessoas arrogantes que andam de nariz empinado achando que é o tal. Ninguém é o tal. O tal é Jesus. Ele é o eu sou. Aleluia! Aleluia! Sabe por que a nossa fé tem que estar fundamentada e alicerçada em Cristo? Porque Jesus não fracassa. Jesus nunca fracassou e não fracassa. Então a sua fé tem que estar fundamentada em Jesus. Em Jesus. Em Jesus.
A igreja é o corpo de Cristo e se submete a Ele. Somos membros do corpo de Cristo. Ele é o fundamento, é a cabeça da igreja. E como seus membros, em particular, devemos total submissão ao senhorio dele. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena fazer parte da igreja de Cristo. Glorifiquemos o nome do Senhor e o adoremos em espírito e em verdade, pois fazemos parte da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Aleluia, glória a Deus. Que Deus lhe abençoe, irmãos. Espero que esta palavra tenha ajudado você, porque a mim muito me ajudou. Diga assim bem forte: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor.